Atenção, aviador, mudanças na fraseologia padrão utilizada no Brasil. Neste vídeo nós vamos falar algumas dessas mudanças e principalmente algo que é realmente importante da gente saber, que é o que? Cotejamento das mensagens, a importância que isso tem. Bom, neste canal, o nosso objetivo é, sem dúvida, falar sobre assuntos como esse de aviação. Toda semana nós postamos conteúdos muito importantes e visa a atualização do piloto profissional. Então, toda semana. Bom, você gosta desse conteúdo? Então, segue a gente e ative o sininho para receber notificações. Olá, eu sou o professor Haroldo Soares, fui controlador de voo por praticamente 35 anos na Força Aérea e sou o editor de alguns livros de regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea e também fiz o curso de segurança da aviação e navegação continuada na verdade, de mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Bom, este assunto que nós vamos falar, muito importante, que diz respeito à questão da fraseologia padrão, usada na aviação, muito importante para os pilotos. E, sem dúvida, é aquela comunicação padronizada prevista na ICAO, no documento da ICAO, é o documento 9432. E o Brasil, como todos sabem, é signatário da ICAO e segue, então, essa padronização, certo? Bom, a publicação que trata no Brasil da fraseologia é justamente a MCA sem traço 16. E olha, cuidado, não confundir, não é ICA sem traço 16, porque a ICA sem traço 16 trata do ILS, né? Do ILS especificamente. E não é isso, é MCA, né? É um manual do Comando da Aeronáutica que trata sobre a fraseologia padrão. Bom, o que aconteceu? Em maio deste ano, né, saiu uma nova publicação, né, atualizada dessa MCA sem traço 16, inclusive no novo formato, né? O ano de 2025 tem sido marcado aí por várias mudanças, né? Especialmente das publicações do DSEA no formato, né? Porque agora é com artigo, aquelas coisas, tem um formato muito parecido com lei, né? E tal, artigo, enfim, parágrafo, né? E tal, parágrafo único, enfim. A MCA sem traço 16 sofreu essa alteração, mas não é só isso, na verdade, houve modificações que foram alinhadas, né, de acordo com o documento 9432 da ICAO. E tem coisas muito importantes, né? Aliás, esse ano foi a ICA sem traço 12, a ICA sem traço 37 e agora a MCA sem traço 16. Eu queria, lógico, houve algumas mudanças na fraseologia e tal, né, o formato, como eu falei, mas uma coisa eu gostaria de destacar que é essencial para os pilotos, né, na comunicação. Muitas vezes, quando a gente ouve aqueles canais, né, hoje você encontra na internet vários canais que reproduzem as comunicações entre os órgãos de tráfego aéreo e os pilotos, a gente vê algumas coisas fora da fraseologia padrão, né? Mas existe uma fraseologia padrão. Uma das coisas que eu queria destacar, que houve mudança muito importante, é a questão do cotejamento. E o que é o cotejamento? O chamado readback, né, em inglês. O cotejamento é quando o piloto recebe uma instrução do órgão ATC, o órgão de controle, e ele precisa cotejar essa mensagem, ou seja, ele repete aquelas informações para que o controlador faça o rearback, que é outra coisa muito importante, e fala, não, esse cara realmente entendeu a instrução que eu dei, né? E então isso é cotejamento, é repetir, né? O piloto repete integralmente
aquela mensagem, né? Agora, o que tem que ser cotejado, né? O que o piloto tem que fazer o readback? Que tipo de instruções? Bom, antigamente, quer dizer, na MCA antiga, né, eu tinha que cotejar autorizações ATC, vocês se lembram? Autorizações ATC, a pista, eu tinha que cotejar QNH, né, o ajuste do altímetro, eu tinha que cotejar altitudes, nível, essas coisas, pros e velocidades. Basicamente era isso aí, tá? Agora nós temos uma relação bem mais completa e importante. Essa mudança é importante, porque muitas coisas muito sensíveis que estavam deixando de ser cotejadas, agora é obrigatório o cotejamento. Vamos a elas então. Muito bem. A matrícula da aeronave precisa ser cotejada. Aliás, basicamente a matrícula, né, ela precisa ser cotejada quando se refere a outra aeronave, vai pagar um tráfego essencial e tal, observe a aeronave, enfim, matrícula tem que ser cotejada. De maneira geral, quando o piloto vai cotejar, ele fala a matrícula dele, então tem que ser cotejado, né? Lógico, então nós falamos da autorização ATC, toda autorização ATC ela tem que ser cotejada. Quando fala pista, óbvio, e tudo que se refere à pista, ou seja, decolagem, pouso, autorizado o cruzamento da pista, né, prossiga para a pista 192, tem que ser cotejado. Tudo que se refere, ingressar, voltar, tem que ser cotejado. Tudo que se refere à pista, de maneira geral, pista em uso, etc. Tá? Outra coisa, sem dúvida, já era, é o ajuste do altímetro, já era assim. O ajuste do altímetro, importantíssimo, né? Então eu tenho que cotejar ali o ajuste do altímetro, que já era feito. Transponder, lógico, pela sua importância, tem a ver com a questão de identificação, assim como o ajuste do altímetro tem a ver com a questão de altitude que é indicado no altímetro da aeronave, né? Nível, altitude, já era assim, mas hoje inclui também, fala especificamente de nível de transição, fala também sobre procedimentos, eu tenho que cotejar os procedimentos. Quando um procedimento é pago, um procedimento de subida, um procedimento de descida, então isso precisa ser cotejado, isso é novidade. Olha lá, horário, tudo que se refere a horário, tem que ser cotejado. Nome de fixo, waypoint, quando envolver alguma autorização, envolve isso, então tem que ser cotejado. Frequência, tem que ser cotejada a frequência, né? Proa, velocidade, nós já falamos, né? E as famosas autorizações condicionais. Essas autorizações condicionais, sem dúvida nenhuma, imagine um controlador emite uma autorização, né? E, por exemplo, na torre de controle, ele emite uma autorização, né? Ele diz o seguinte, por exemplo, né? Trabalhei em São Paulo, a gente fazia demais isso. Aeronave tal, observe Boeing 737 na final da pista 197 da direita, após passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter, né? Então, é lógico que esta autorização é uma autorização condicional. Agora, imagine que é interrompida essa mensagem e o piloto só ouve o final, autorizado a alinhar e manter. Bom, logicamente, nós temos um problema de incursão em pista aí, certo? Então, o cotejamento ele é obrigatório. Assim como o piloto deve cotejar a autorização de pouso, a autorização de decolagem para uma respectiva pista, cabeceira, né, especificamente. Já houve muita confusão em relação a isso, né? E outra, o órgão ATC também pode solicitar que o piloto faça o readback de alguma coisa qualquer que não esteja nessa relação. Então o órgão ATC pode fazer isso, né? Então o readback é o cotejamento. Agora, é essencial também, e diga-se de passagem, muito importante, é o readback. O que é o readback? É o controlador ficar atento ao cotejamento da aeronave. Ele ficar atento, porque é óbvio,
se o piloto está cotejando, o controlador de voo precisa ficar atento, porque se ele entendeu errado, o que vai acontecer? Né? O controlador precisará falar algo. E o controlador, se foi cotejado errado, ele vai dizer negativo. E aí ele novamente dá toda a mensagem completa de novo para um cotejamento correto. Né? Agora, se o controlador não fizer o rear back, né, que é ouvir ali, ele não vai perceber isso. E aí, simplesmente vai ser anulado o cotejamento. Veja a importância, então aqui falando aos colegas controlador de voo. Muitas vezes o cara paga uma autorização, alguma coisa, e já trata de fazer anotação, se distrai e não faz o rear back. E isso é extremamente grave. Mas aí é do lado do controlador de voo, né? Lamentavelmente existem incidentes gravíssimos e até acidentes extremamente graves, né, que envolvem essa questão do rear back. Quem lembra aquele acidente de Linate em 2001, lá em Milão, né? Houve uma colisão de uma aeronave Boeing com um jatinho que estava cruzando. Sabe por quê? Foi dada a autorização, o piloto não entendeu, ficou em dúvida, mas cotejou de jeito que ele tinha entendido, passou batido, se seguiu, trocou a frequência. Bom, essa aeronave foi autorizado o cruzamento, quer dizer, ele entendeu que ele estava em outro lugar, foi autorizado, o controlador pensando que ele estava num, ele estava no outro. Resultado, colisão entre dois tráfegos. A aeronave foi no cruzamento, bateu esse aeronave, não sei se era um Boeing, mas essa aeronave bate e gira e entra dentro de um hangar. Uma coisa terrível. Veja depois na internet esse acidente, foi terrível esse acidente. Bom, o que dizer então de Tenerife? Todo mundo sabe o caso. Problema de cotejamento, né? Então é uma situação extremamente grave, por isso estamos salientando inclusive isso aqui. Então, como viram, essa questão do runway incursion depende muito, tem muito a ver com a questão do rear back e o rear back que nós falamos, tá certo? Tem muito a ver. Agora, tem uma coisa muito importante que consta ainda na fraseologia, está previsto, que é o chamado break-break. E o que é o break-break? Quando ele é utilizado. Ele é utilizado quando o controlador está numa situação onde eu tenho que dar mensagens juntas, estou apertado ali, é uma condição muito especial. É lógico que o break-break não pode ser usado de uma maneira indistinta, né? Mas eu vou usar quando eu preciso dar 2, 3 mensagens naquele momento ali. E aí o que eu faço como controlador? Eu dou uma mensagem, falo break-break, inicio outra mensagem para outra aeronave, break-break e inicio mensagem para outra aeronave. Bom, isso é um recurso, né, que existe na regulamentação, ok, mas não deve ser usado de uma maneira indiscriminada pelo controlador. Por quê? Justamente porque o break-break mata um eventual cotejamento. Esse é o problema. Então o controlador tem que usar com bastante parcimônia essa questão do break-break. Tá certo? E olha só, recentemente saiu um relatório do CENIPA falando sobre aquele acidente que aconteceu esse ano, dia 11 de fevereiro, lá no Galeão. Lembram? Uma aeronave da Gol decolando colide com uma viatura de serviço que estava no meio da pista, né? E muito interessante. Aliás, eu até fiz, vou colocar aqui na tela o link, eu fiz um programa do Asa Safety do comandante Robert, né? E a gente destrincha toda essa ocorrência aeronáutica que aconteceu lá, vários detalhes. E eu pergunto para você, isto é um runway incursion? Teve a ver
com a questão de fraseologia? Bom, eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, muito didático, tá bom? Bom, tudo isso está sendo discutido lá no Hub da Espaço Aéreo, esse assunto de aviação, muito importante, didático, importante para pilotos, alunos e tal. E lá você encontra o quê? Professores de aviação, você encontra pilotos que estão em formação, outros pilotos de linha aérea. É uma discussão bastante interessante. E o assunto, esse assunto vai estar sendo discutido lá então, tá bom?